Então, a nossa aula de hoje é sobre raiz quadrada exata de números racionais. Para vocês acompanharem o assunto, ele é o sexto capítulo do livro de vocês, ele está lá na página 120, viu? Então, a raiz quadrada, como a gente já tem um conhecimento dos anos anteriores, né? Para me obter a raiz quadrada de um número, ou seja, para um número ter raiz quadrada, ele tem que ter um número que multiplicado por esse mesmo número dê o valor daquela raiz que a gente esteja procurando. Tipo aqui, né? Só para a gente relembrar, a raiz quadrada de 4, no caso aqui a raiz quadrada de 4 é 2. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque a gente já sabe que se a gente multiplicar 2 vezes 2, vai dar 4, né? Então é aquele número que multiplicado por ele mesmo, se eu pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo, eu vou localizar esse número que está aqui dentro da raiz, né? Então é assim que funciona a raiz quadrada. Dos números que estão em forma de fração, a mesma situação, né? A raiz quadrada de 1, a gente sabe que a raiz quadrada de 1 vai ser 1, porque 1 vezes 1 vai dar o 1, né? E a raiz quadrada do 9, né, vai ser 3, porque 3 vezes 3 vai dar o 9, ou seja, o número que multiplicado por ele mesmo dá 1 é o próprio 1. E o número que multiplicado por ele mesmo dá 9 é o 3, né? Então aqui a raiz quadrada de 1 é o 1 e a raiz quadrada do 9 é o 3, né? Isso para o número que está em forma de fração. Aqui é o número natural, né? Tipo, se eu estiver procurando a raiz quadrada de 64, a raiz quadrada de 64 é o 8, né? Porque 8 vezes 8 dá 64. Então, a raiz quadrada de 64 seria 8, porque o 8 multiplicado por ele mesmo daria 64, né? Isso aqui é o número natural, né? Ou seja, o número ele escrito na forma natural, 4, 68, é que eu já tenho ele na forma de fração, né? Então, na forma de fração, eu vou procurar a raiz quadrada tanto do numerador como do denominador, diferente daqui, que eu também me preocupar só com a raiz do próprio número que está dentro do radical. Então, tipo, se eu estivesse procurando a raiz quadrada de 25 sobre 81, né? Como é que a gente iria fazer? A raiz quadrada do 25, né? Seria o 5, que o radical ficou um pouco baixo, né? Então, a raiz quadrada do 25 seria o 5, porque 5 vezes 5 dá 25, né? E a raiz quadrada do 81 seria o 9, porque 9 vezes 9 dá 81, né? Então, seria assim, né? O número que estaria em forma de fração. Aqui embaixo, nós temos essa representação da raiz quadrada na sua forma decimal. Eu sempre costumo ensinar para os meus alunos assim, dessa forma. Quando eu tenho um número decimal, tipo 0,36, que aqui já está colocado que a raiz dele é 0,6, eu costumo pedir para eles colocarem isso aqui em forma de fração. Tipo assim, ó, 0,36. Qual é a representação dele em forma de fração? Ou seja, qual é a representação fracionária desse número? Então aqui eu já sei, ó. Meu número inteiro é 36. Esse 36 é o numerador, né? E para minha fração, eu vou contar quantos números eu tenho aqui depois da vírgula. Como eu tenho dois números depois da vírgula, aqui embaixo vai ficar dois zeros, né? Um zero para cada número depois da vírgula. E quem tem dois zeros é o 100. Aí aqui, dessa forma, eu posso fazer a raiz quadrada desse termo, igual eu fiz lá em cima. Então, a raiz quadrada dessa fração, a raiz quadrada de 36, a gente sabe que é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, aqui eu tenho 6 décimos, né? Então, ou seja, como é que eu represento 6 décimos? Se é décimo, depois da vírgula só vai ter um número. Eu já tenho um número aqui depois da vírgula, eu já tenho 6. E o primeiro número aqui, como a casa ficou vazia, eu completo com 0. Então, 0,6, viu? Então, dessa forma, facilita. Quando a gente tem um número em forma de fração, né? Às vezes, quando a gente tem alguma dificuldade, quando o número é maior, aí se torna mais fácil de resolver, viu? Mas da mesma situação, né? Aqui, como é a representação decimal, o que acontece? Eu também costumo falar para os meus alunos assim, que
essas duas casas que eu tenho depois da vírgula, na hora de retirar a raiz quadrada, elas acabam virando uma, né? Então, se eu tenho aqui, ó, dois termos, esses dois termos vai virar 1. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. E aqui antes eu coloco 0, né? É a mesma ideia, né? Mas quando a gente tem alguma dúvida, na hora de fazer, o que você faz? Transforma isso aqui em fração, 81 centésimos, né? Onde a raiz de 81 é o 9. É só para a gente tirar a raiz de 81 é 9. A raiz de 100 é o 10. Né? Então, aqui eu tenho 9 décimos. Então, eu tenho um número depois da vírgula que é o 9, que é 9 décimos, né? E a primeira casa eu completo com 0, 0,9, viu? Continuando, na página 121. Eu até não cheguei a apagar aqui tudo, deixa eu só apagar bem aqui para a gente fazer, né? A raiz quadrada de números mais extensos, de números maiores, às vezes para a gente localizá-la, a gente tem alguma dificuldade, né? Então, para a gente achar a raiz quadrada desses números maiores, como 1024. Então, 1024, poucas pessoas vão saber que a raiz quadrada de 1024 é 32, né? Então, o que a gente faria para achar a raiz quadrada desse 1024 de forma mais simples? Seria fatorando, né? Então, aqui, vamos fazer a fatoração. 1024 é par. Se é par, dá por 2, né? Então, nós vamos dividir por 2. 1024 por 2, ou seja, a metade de 1024 é 512, né? Como vocês estão acompanhando aí no livro. Aí, 512 ainda é par, então ainda dá por 2. Metade de 512 é o 256, né? É o 256. 256 ainda é par, metade de 256 é 128. 128 ainda é par, então ainda dá por 2. Metade de 128 é 64. Aí, metade de 64, né, que ainda dá por 2, é par, seria o 32. 32 ainda é par, então ainda dá por 2. Então, metade de 32, 16. 16 é par, ainda dá por 2. Metade é 8. 8 ainda dá por 2. Metade é 4. 4 ainda dá por 2, né? Que vai sobrar 2. Ficou aqui já no limite, né? Porque o escrito, o número fica maior, deixa eu só apagar aqui. Então, 4 por 2 ainda daria 2. E o 2 daria por 2, que finalizaria aqui com 1, né? Aí o que eu falo para os meus alunos? Ó, depois que você fatora, para facilitar, você pode... Eu conto. Primeiramente, essa quantidade de números tem que dar um número par, né? Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente encontrou 10 números 2. Então, se a quantidade foi par, esse número tem raiz quadrada. Então, a gente circula aqui, ó. Eu sempre mando ele circular, fazer os pares, né? Ó. Organizar os pares. Opa. Aqui. Um outro par. Aqui um outro par. E aqui embaixo sobrou um outro par. E aí, o que eu falo para eles? De cada par desse aqui que foi montado, eu digo para eles pegarem só um número. Ó. De cada par desse, eu só pego um número. Então, daqui eu vou pegar um 2, vou multiplicar por um outro 2 daqui, vou multiplicar por um outro 2 daqui, ó, e vou multiplicar por outro daqui, né, e por último, um 2 lá do último grupo que a gente montou, né? 2 vezes o outro 2 daqui, ó, desse grupinho aqui, né? Então, ó, daqueles 10, 2 que tinha, a gente pegou 5, porque de cada 2 a gente só pegou 1, né? Aí agora eu multiplico, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Né? Então, pronto. A raiz quadrada do número 1024, né? 1024 é 32, viu?
raiz quadrada do 1024, né? A raiz quadrada dele aqui, finalizando a multiplicação, é 32. Então, eu faço a multiplicação e de cada 2 iguais a gente pega 1. Eu sempre falo isso para os meninos, né? Para facilitar na hora da fatoração, de identificar quem é a raiz do número, né? Então, aqui, ó, 81, a gente também vai para a divisão. Ou seja, 8 mais 1 são 9. Então, 81, se 8 mais 1 são 9, 9 dá para dividir por 3. Então, 81 dá para dividir por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. Né? 3 vezes 27 é 81. 27, ó, 2 mais 7 são 9, então ainda dá por 3. 27 dividido para 3 dá 9. E o 9 dá por 3. E o 3, né? 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 vai dar 1. Aí o que eu faço? De cada 2 números desse aqui, ó, eu organizo, ó, de 2 em 2. Viu? Aí aqui, ó, como é uma fração, ou seja, o 81 é o numerador e o 121 é o denominador, né? Então, o que eu faço? Aqui na minha fração, ó, aqui em cima, desses 2, 3, eu pego 1, vezes, desses outros 2, 3, eu também pego 1, ó. Viu? Então, assim que eu vou fazer. Aí, aqui, o 121, ó, 121, né? Ele só tem um divisor, né? O 121 é tipo 49, que só dá para dividir por 7, né? Ou seja, é daqueles números que não tem vários divisores, eu vou dividir por 3, por 4, não, né? Ou seja, é aquele número que só tem um divisor, um número que pode dividir ele, tipo 49. Você pode caçar qualquer outro divisor por 49 que você não vai conseguir a não ser pelo 7. O 121 é um desses números. O divisor do 121 é o 11, né? Ó, 121 dá por 11, e o 11 também só dá por 11, que vai dar 1, né? Aí, então, o que acontece? Desses dois 11 aqui, ó, que a gente já conseguiu dois números iguais. Desses dois números iguais aqui no meu denominador, eu só vou pegar um 11. Viu? Aí, para obter a minha raiz quadrada, eu vou fazer 3 vezes 3, 9, que é a raiz do 81. E embaixo, a raiz do 121 é o 11. Então, a minha fração vai ficar 9 sobre 11, 9 onzeavos, né? 9 sobre 11. Certo? Outra aqui, que está feito da mesma forma, né? Ó, o 441 e o 100. O 100, de imediato, a gente já sabe que a raiz dele é 10, né? Mas usando a fatoração, porque aqui, ó, ele tá em forma decimal, vocês estão vendo, ó? Ele é o número que eu falei para vocês naquela hora, ele está em forma de decimal. Então, eu tenho 4,41. Como é que eu faço com ele? A parte de cima da fração é o número normal, vai ficar 441, eu tiro a vírgula. Então, esse aqui é o meu numerador da fração. Para o denominador, eu vou contar aqui quantos números tinham depois da vírgula. Tem 2 números, então isso quer dizer que o meu denominador vai ter 2 zeros. Quem vai ter 2 zeros é o 100, né? Então tá aqui, ó, 441 sobre 100. Aí, para poder fazer a raiz quadrada, a gente fatora eles. Aí nós vamos fatorar esses dois números, né? Vamos fazer a fatoração deles. Então, para descobrir por quem que eu vou dividir o 441, eu somo. 4 mais 4 dá 8. 8 mais 1 dá 9. Então, isso quer dizer que eu divido, usando aquela regra de divisão, a gente divide ele por 3, né? O 441 por 3 vai dar 147. Viu? Você pode fazer a divisãozinha aí que ele dá 147. 147. Aí você soma aí, ó. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. Né? Então, o 12 dá para dividir por 3. Isso quer dizer que o 147 continua por 3, porque a soma 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 5 mais 7, 12, né? E o 12 é um número que dá para ser dividido por 3. E o 147 por 3, se você fizer a divisãozinha, você vai achar 49. Viu?
E o 49 é aquele número tipo 121 que eu falei naquela hora. Ó. 49 só vai dar por 7, que sobra 7. E o 7 só dá para dividir por 7, que sobra 1. Então, aqui, ó, na parte de cima da nossa fração, a gente organiza aqui, ó, de 2, 3 iguais, 2 7 iguais. Desses 2 3, eu pego 1, vezes desses 2 7, nós também só pegamos 1, então vai ficar 3 vezes 7. E aqui embaixo, né, vem o número, o nosso 10 aqui, que o 10 dá para dividir por 2, que vai sobrar 50. 50 dá para dividir por 2, que a metade é 25. 25 só dá para dividir por 5, né? Que sobra 5. E 5 só dá por 5, que sobra 1. Então, juntando aqui os dois iguais, ó, você tem 2. Desses dois números 2, você vai pegar 1 vezes, aqui eu tenho 2, 5. Desses 2, 5, eu também só pego 1. Resolvo essa multiplicação, o resultado vai ser a minha raiz, ó. 3 vezes 7, 21. Então, a raiz quadrada de 441 é 21, né? E embaixo, 2 vezes 5, 10. Isso aqui é em forma de fração, né? Só que lembra, o nosso número é decimal. Como o nosso número é decimal, ó, só pode ter um número depois da vírgula, que eu já tenho 21. Então, isso quer dizer o quê? Que do meu 21, eu já tenho o número que vai ficar antes da vírgula, que é o 2, e o 1 que vai ficar depois da vírgula. Por quê? Porque aqui embaixo só tem um zero, ó, só pode ficar um número aqui depois da vírgula. Então, na forma decimal, minha raiz, ou seja, a raiz quadrada de 4,41 é 2,1. Viu? Então, aí espero que ajude na resolução da atividade. Então, até mais. Tchau.